Do pastor Michael, meu filho, e é um prazer estar de volta com vocês pela segunda vez hoje. Eu sei que o dia foi longo, cansativo, e eu não quero falar com vocês, eu quero que o Espírito Santo fale com vocês. À medida que eu sento aqui no meu escritório escrevendo, eu sinto a presença de Deus e o poder de Deus sobre mim aqui para escrever as palavras que transmito para vocês. Hoje, nesta aula, eu quero falar um tanto acerca da oração. Um professor de escola bíblica jamais deveria pensar que uma habilidade natural ou treinamento secular o deixará habilitado para lecionar numa instituição religiosa e principalmente em uma com raízes pentecostais, do livro de Atos. Recording in progress. Para ensinar matemática, geometria, química, física, filosofia e outras matérias do gênero, com apenas habilidades, é possível fazer isso com habilidades naturais. Mas quando se trata de lecionar princípios bíblicos, doutrinas bíblicas básicas, e o plano de salvação, é necessário ter uma direção e unção que vem exclusivamente de Deus. O professor precisa falar como oráculo de Deus, isto é, porta-voz de Deus, e ocorrerá somente quando mantém um contato com Ele constantemente via a oração. Agora, permite-me ser bem claro e talvez um pouco rude com minhas expressões. Falei em ter uma unção de Deus que permite que suas palavras sejam as de Deus, ou, aliás, as que Deus quer que sejam expressas. Pela unção do Espírito Santo, pode lhe mover para falar diretamente para o âmago das almas, dos alunos, e não apenas algo que eles ouvem com os ouvidos e aceitam com a mente. As palavras do professor bíblico precisam mudar, transformar e fazer com que seus alunos se tornem em pessoas que Deus pode usar, adiantar, avançar e apressar o reino de Deus. Unção é uma condição espiritual que muitos não entendem corretamente. Alguém perguntou uma vez para um ministro, você pode me explicar a unção? E disse, não, eu não tenho como explicar. Mas uma coisa lhe digo claramente, eu sei quando eu tenho e eu sei quando eu não tenho. Agora, alguns interpretam os gritos do pregador ou professor como unção. Pode ser, mas normalmente não é. A unção é o mover do Espírito Santo que assiste, prega ou ensina para transmitir a vontade do Espírito. Com isso, eu quero dizer que o professor em sala de aula não precisa pensar que deve gritar para parecer ser ungido. Tempos atrás, eu estava lecionando em uma igreja pequena por perto, uma vez por semana, domingo pela manhã. No domingo eu fiquei um pouco mais entusiasmado e levantei a voz um pouco. Depois da sessão de ensinamento, um homem de 12, fundador da igreja, chegou até mim agradecendo pelo estudo e comentando acerca da minha unção. A verdade era que meu levantar de voz apenas significou minha alegria em poder transmitir uma verdade para os ouvintes. Não era necessariamente unção. Unção só pode ocorrer se o professor for uma pessoa de oração. Infelizmente, a oração não tem sentido correto no mundo moderno que teve no passado. Alguns falam em orar, contudo estão falando e pensando em apenas poucas palavras, poucos minutos. Uma oração escrita por outros,
algo citado de livro que não vem da sinceridade do coração. Isto não nos serve. Precisamos nos debruçar na presença de Deus e derramar a nossa alma a Ele e comunicar com Ele exatamente o que nós queremos que Ele faça. É necessário considerar as orações proferidas pelos homens e mulheres de Deus no decorrer da história bíblica. Orações que foram respondidas com resultados positivos para outras pessoas. O professor de uma escola bíblica pode alcançar os objetivos pessoais como professor e uso do próprio estabelecimento de ensino, quando ele está em contato íntimo com o autor do livro que ele procura ensinar. Uma vez antes de ser cogitado para ser missionário, eu precisava assistir a uma convenção da igreja aqui na América. Eu estava, naquela época, construindo casas. E eu falei com meu colega, também um ex-missionário, pastor, pregador. Disse, bem, tal dia vamos para esse local onde tínhamos acabado de construir uma casa, para poder pintá-la. E chovia, todos os dias chovendo. Aquele dia parecia que ia ser um dia bom. Nós embarcamos bem cedo de manhã. Mais ou menos 1h e tanto dentro da viagem adentro. Começou a chover, gotas de água enorme. Meu colega estava dormindo no outro lado da caminhoneta. Eu falei com Deus. Deus, o Senhor sabe que eu preciso pintar esta casa para receber o último dinheiro desse contrato, para ir na convenção e pedir mais uma vez o apontamento como missionário. Para essa chuva, Senhor. Me dá apenas 4 horas. Eu só preciso 4 horas para pintar esta casa. E nós chegamos, descarregamos o equipamento e começamos a pintar. E horas foram passando. E chegou meio-dia. E meus 4 horas já estavam vencendo. E começou a chover um pouquinho, mas eu tinha só um lugarzinho bem pequeno para terminar e coberto. Nós limpamos nosso equipamento debaixo da chuva. Olha, irmão, Deus responde em nossas orações. Ele me deu exatamente o que eu pedi. 4 horas. Aleluia. Uma vez no Rio Grande do Sul, eu estava realizando um culto ao ar livre e começou a chover. Nós tínhamos muitos milhares de reais de equipamento de som na rua. O povo começou a correr para um abrigo. Eu levantei as mãos e disse, Deus, para essa chuva. Me dá 1 hora para terminar esse culto. E a chuva parou como se desligasse uma torneira. Eu dou graças a Deus, irmãos, que nós temos autoridade com Deus. Temos a possibilidade de pedir o que necessitamos. E quando você pede para ser ungido, para dar suas aulas, Deus vai fazer aquilo. Aleluia! E você vai sentir, graças a Deus. Eu quero participar com vocês um pouco acerca da oração que a Bíblia nos transmite. A Bíblia nos transmite a ideia de esperar, aguardar e pela paciência na procura de um derramamento do poder e habilidade de Deus em nossas vidas. Esperar, demorar. Infelizmente, irmãos, nós temos pressa demais. Tem que ir no serviço, tem que ir aqui, tem que ir lá, tem que ir... É sempre alguma coisa por fazer. Mas a oração precisa ser a principal coisa da nossa vida. Senão, não vamos ter sucesso como pastores, professores bíblicos ou ganhadores de almas. Deixe-me ler para os irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Espero que você entendeu aquilo.
A minha porção é o Senhor. É aquele toque de Deus na minha vida. É a porção que eu necessito. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 22, 25. Davi fala em Salmos, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Aleluia. Senhoras, aprende a orar quando você está lavando a louça, quando você está mexendo nas panelas em cima do fogão. Quem sabe você lava a roupa à mão. Ora a Deus, aproveita cada minuto para conversar com Deus, aleluia. E você vai ver sua vida tremendamente mudada. Salmo 37, 7 diz, descansa no Senhor, espera Ele, aleluia. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Não sabes, nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Por isso, nós buscamos a Ele, e todo entendimento é dele. Quer entendimento da sua palavra? Busca Ele, ora e pede para Deus abrir a palavra em sua mente para entender tudo. Mas forte e alcançado, isso ele faz. Muitas vezes nos seus trabalhos como professor bíblico, você vai cansar. Você vai para a sala de aula depois de um dia cansativo de serviço. Mas Deus vai renovar suas forças para aquele momento ensinar com uma unção do Espírito Santo. Se é que você é uma pessoa de oração. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas o que espera no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não é uma promessa minha para vocês, é uma promessa de Deus, aleluia. É uma promessa para aqueles que aprendem a orar e buscar a Deus de todo o seu coração. Você, como um ser humano, não tem condições de saber o que está no íntimo dos que ensinará. Porém, Deus sabe, porque Ele sonda os corações, as mentes e as almas de todos, e, portanto, sabe o que está no homem. Você tem esse grupo de alunos à sua frente. Você não sabe o que acontece com eles. Mas Deus pode lhe dar uma unção. Aleluia! Algo para falar diretamente com eles sem saber coisa alguma, porque você fala pelo Espírito. Aleluia! Deus sonda os corações. Sabendo Deus o que está no coração de todos, Ele tem condições de guiar o professor para lecionar especificamente para prover a necessidade dos alunos. É algo divino que só funcionará se o professor, o pastor, ou quem seja está encarregado de instruir outros a aprenderem o tremendo valor de orar e esperar no Senhor. Deus, que é uma frase que você pode guardar, Deus não está preso à sua pressa. Não está. Não está. Ele quer segurar você na sua presença.
para ter tempo para lhe falar, lhe transformar no instrumento que ele deseja que você seja. Estuda as referências acerca de sondar, de sua concordância bíblica, você vai ficar impressionado. Paulo, encarregado com o cuidado de tantas igrejas e outras tarefas e obrigações, disse aos demais que seguissem em seus passos: orai sem cessar. Irmãos, eu viajei muito no Rio Grande do Sul. Centenas e milhares de quilômetros. Quando eu embarcava sozinho no meu carro para viajar, eu pegava um lencinho, colocava em cima do painel, porque sabia que iria precisar. Quando eu saía da cidade onde a estrada estava mais aberta, eu começava a orar, buscar a Deus, cantar hino de louvor, preparando a minha alma para a campanha que me esperava no final da viagem. E Deus me honrou e batizou muitas pessoas com o Espírito Santo, bem como muitas se converteram ao Senhor. Válido é de sua parte perguntar pelo qual deve orar. Segue uma lista de algumas coisas pelas quais você deve orar, pois são essenciais para a sua capacitação e sucesso como professor bíblico. Veja, orar para ser cheio do Espírito Santo e até receber a confirmação de estar repleto do Espírito Santo. Não adianta você apontar para algum dia lá na década dos anos 80, quando você recebeu o Espírito Santo. Graças a Deus recebeu o Espírito Santo, mas aquilo não lhe serve hoje, aleluia. Já passou muitos anos e você precisa uma experiência renovada cada vez que entra na sala de aula. Ora para ser guiado pelo Espírito. Você não sabe tudo e você precisa da direção do Espírito. Ora por sabedoria para cumprir cabalmente o desafio de ensinar a palavra de Deus. A palavra não é sua, é de Deus. A palavra é dele. E só ele pode dar a unção para ensinar a sua palavra. Ora por uma revelação maior das verdades da palavra de Deus. Amém? Você já sabe tudo? Garanta que não sabe. Pastor Michael falou que eu trabalho com Irmã Vera Dalmar, lá do Rio Grande do Sul, via online, traduzindo livros. Nós começamos uns 4 ou 5 anos atrás. E tem sido um trabalho cansativo. Hoje nós estamos perto de 6.000 páginas de material traduzido para a escola bíblica. Esta semana estamos terminando Profetas Maiores. E uma Vera falou comigo e disse: pastor, como eu estou sendo abençoado traduzir e ler e reler com você os livros de Isaías e Jeremias e Ezequiel, né? Coisas tremendas, e muitos não sabem hoje, mas as profecias daqueles livros são para nós hoje, aleluia, para nós hoje. Portanto, nós precisamos entender aqueles livros, aqueles escritos. Deus não colocou na sua palavra por nada. Ele colocou na sua palavra para a nossa instrução. Ora por paciência para com todos, para poder cumprir seu trabalho. Você vai ter alguns alunos que são um bocadinho de trabalho, mas pede a Deus para lhe dar paciência, trabalhar com eles e mudar as suas vidas. Ora por seus alunos. Ora por seus alunos para poder saber as lutas e dificuldades que eles têm para assistir às aulas, arcar com as despesas, fazer as tarefas do curso em casa e cumprir o que é a vontade de Deus para eles. Seus alunos precisarão de oração, é a força que vem através dela.
Ora pelos outros professores, e o diretor, e os pastores que apoiam seus alunos na escola bíblica. Ora pela divina providência de recursos para comprar livros e outras matérias que você mesmo necessitará para preparar seus estudos. Sim, eu estou falando em comprar livros que vão auxiliar vocês para lecionar melhor. Ora para seus alunos serem guiados pelo Espírito Santo para o trabalho que Deus quer que eles façam no futuro. Ora pelos escritores da matéria didática, pelos tradutores que procuram da melhor forma possível transmitir os escritos em inglês para português. Às vezes, a Vera e eu cansamos. Às vezes, nós passamos 4 horas direto falando e traduzindo essas matérias. É um trabalho cansativo. No início do meu ministério, eu não queria, de forma alguma, ser envolvido com uma escola bíblica. No entanto, Deus me mostrou que eu só poderia cumprir meu ministério e ver a obra do Senhor crescer e ser fortalecido se eu iniciasse uma escola bíblica no Rio Grande do Sul. Dizemos, o resultado disso é algumas dezenas de homens e mulheres no ministério e 3 missionários no exterior. Deus fala conosco e nos dá direção. Agora eu quero falar um pouquinho aqui, irmãos, acerca de mudança. No processo de ser professor, haverá, aliás, é necessário, provavelmente, que haja mudanças na sua vida pessoal. Não fico orgulhoso aí pensando, eu estou bem do jeito que eu estou. Provavelmente não está. E é Deus que vai lhe mostrar. No processo de se preparar para ser professor mestre, descobrirá que há algumas qualidades que possui que podem ser retidas. Tá? No entanto, descobrirá também que há algumas qualidades em você que precisam ser refinadas. Uma faca, para ser mais útil, precisa ser afiada. No processo de afiação, o fio da faca é passado numa pedra áspera. Assim, no processo na vida de um professor, pode ser um tanto difícil, porém, o resultado é benéfico. Deixe Deus operar. Deixe Ele fazer da forma que Ele quer. Amém? Descobrirá que há algumas qualidades em você que precisam ser totalmente e imediatamente rejeitadas. Não quero falar de pessoas, mas eu tenho ampla experiência com isso, tá? Eu tinha que falar duro com algumas pessoas. Você tem que mudar, você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que deixar essa ira de lado, você tem que deixar essa impaciência de lado para poder ser um bom servo do Senhor. Amém? Espere em Deus na oração e Ele gentilmente transformará você no vaso de honra que traz honra a Ele e resulta na formação de outros como servos úteis do Senhor por via de você. Não rejeita a mudança que Deus quer operar em você. Eu não conheço você. Somente a Paula que veio se apresentar aqui. Eu não sei se tem mais alguma pessoa lá que eu conheço pessoalmente. Eu não estou pensando em ninguém. Agora, uma outra coisa que é muito, muito necessário, isto é o crescimento. Uma das coisas de suma importância é fazer uma avaliação pelo menos uma vez por ano do andamento da escola e do seu ensinamento em particular. Um velho ditado é: o professor não tem ensinado até que os alunos tenham aprendido. Se você está só falando e os alunos não estão aprendendo coisa alguma,
você está perdendo o seu tempo e o tempo dele. Você precisa ter aquela unção de Deus, tem que ter aquele conhecimento que você ganha dos seus estudos e você apresenta. Ainda que você tenha apresentar a matéria num outro ano, você precisa estudar novamente para apresentar a matéria para outros alunos e, quem sabe, acrescentar outras coisas que estudou para incrementar a lição. Como é o resultado do seu ensinamento? Para avalia, e avalia para o seu bem, para o bem da escola, para o bem dos alunos e para o bem do ministério futuro dos alunos. Não queremos gastar tempo e dinheiro por nada, queremos transformar pessoas em verdadeiros obreiros de Deus. E, na realidade, isso também se refere às almas que precisam ser ganhas para Deus. No período de crescimento de Jesus, do nascimento aos 33 anos de idade, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Não diz que cresceu. Estou pegando aqui um pouco da gramática, hein? Não foi uma coisa só, mas ele crescia. Ano após ano, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. Lucas 2:52. Homens e mulheres de negócios fazem anualmente um levantamento de seu negócio para determinar se havia ou não um lucro. Escolas bíblicas e seus professores precisam fazer o mesmo. Se pais de crianças notam que não há o devido desenvolvimento de seus filhos segundo o cronograma estabelecido, eles logo procuram um médico para saber por que há falta de desenvolvimento. Os filhos de luz, da luz de Deus, verdadeiro, não devem ser menos sábios. Hein? Eu e minha esposa recebemos em nossa casa uma vez, no Rio Grande do Sul, uma menina. Faltava poucos dias para ela completar 5 anos. Ela necessitava uma cirurgia que os pais não podiam providenciar para ela. E nós nos oferecemos para ajudar ela a conseguir essa cirurgia. Mas ela veio de uma família extremamente pobre. Eles não tinham o suficiente para comer. O cabelo dessa menina tinha apenas uns 2 centímetros de comprimento. A pele dela era áspera. Não era uma pele saudável. E nós começamos a alimentá-la. A primeira coisa que eu disse para ela foi: aqui em nossa casa, nós comemos tudo que está em cima da mesa. E ela começou a comer e gostar e pedir mais. Olha, você tinha que ver a alegria dela quando um dia ela disse: olha, meu cabelo cresceu. Irmão, vai acontecer a mesma coisa quando nós crescemos no Senhor e podemos dizer: cresci, sou mais forte, sou mais entendido, tenho mais conhecimento de Deus e a sua vontade. Aleluia. Você está assistindo esse seminário por desejo de se tornar professor bíblico eficaz. Eficaz. Espero que esse desejo seja algo que brota de uma maneira realmente ver a igreja beneficiada e não de uma aspiração carnal de receber louvores de colegas do ministério, entre outros. Obrigatoriamente precisamos ter apenas um desejo. Este é de servir, assim, caminhando nos passos de nosso Senhor Jesus. Impressionante que eu, nas minhas anotações hoje, entre as aulas que eu estudei, eu peguei um livro em mãos para ler. Era de um ex-professor bíblico meu, de anos atrás. E ele salientou, enfatizou o fato que o ministro
é para servir. E eu estou dizendo para vocês hoje que seu alvo é para servir a Deus e servir aos seus alunos e servir os pobres pecadores que ainda necessitam de Deus. Agora, servir a outros não quer dizer que pode ser de qualquer forma, relaxadamente ou com falta de precisão. Por isso, enfatiza a necessidade de sempre, sempre, sempre crescer. Aleluia. Isso vai acontecer quando você segue os conselhos abaixo. Seu crescimento pessoal é imprescindível. Para a escola crescer, você precisa crescer. Para os alunos que ensinam a crescer, você precisa crescer em sabedoria e conhecimento. Como é que você pode crescer? Boa pergunta. Segue umas ideias válidas. Leia muita palavra de Deus acoplada com muita oração, para que a leitura da Bíblia não seja em vão. Alguém disse, bem, eu já li a Bíblia 29 vezes. Que bom. Mas eu calculei que ele lia de uma forma que não dava tempo para ele digerir o que ele leu. A palavra de Deus não valia nada para ele, porque ele não compreendeu a palavra de Deus. E, portanto, nós acoplamos a leitura da palavra de Deus por oração. Deus, eu não estou entendendo esse versículo aqui. Deus me revela o que fala aqui. Eu necessito entender esse versículo. Adquirir ler bons livros ligados com a disciplina que vai ensinar. Ler bons livros evangélicos para expandir seus horizontes e pensamentos. Leia, estuda e analisa a matéria apresentada nas apostilas que receberão com base de seu ensinamento. Essas matérias todas foram escritas por homens de Deus. Muitos deles eu conheço pessoalmente. E são homens de Deus. Eu coloco a mão no fogo por eles, porque eles eram homens de Deus. E eles escreveram para abençoar a igreja do Senhor. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo e dotado de habilidade de transmitir via páginas escritas verdades que podem transformar a vida. Confia nessas matérias. Eu e Mavera fomos selecionados para trabalhar a tradução dessas matérias do inglês para português. Estamos aproximando 6.000 páginas e temos muitos livros mais ainda para traduzir. E estamos fazendo tudo para o benefício da igreja brasileira. Nós estamos sendo grandemente abençoados por simplesmente traduzir essas matérias. Você e os seus alunos, da mesma forma, serão abençoados e preparados para grandes obras. Aleluia. Quando eu preparava essa aula, minha mente estava voando. Lembrando-me das muitas vezes que eu levantava voo de São Paulo de noite. A vista dessa grande cidade me dava dor no coração. Em pensar nas centenas de milhares de pessoas residindo naquele mar de luzes. Professor, eu sei que haveria vezes em que você cansará e cogitará de desistir, pois está cansado, fatigado e não tem visto resultados imediatos que almejava. Mas eu quero hoje insistir. Não desiste. Não se desanime. Não jogue a toalha. Seu trabalho é um trabalho de fé. Tenho certeza de que muitos não me deram grande esperança de fazer algo significativo para Deus. De fato, alguns falaram. E se eu tivesse dado ouvidos, teria desistido há muitos anos. Pede para Deus lhe auxiliar e levantar os olhos de fé e ver um horizonte brilhante. As multidões que virão a Deus pelo ministério dos homens e mulheres que você ensinarão. Aleluia.
nos anos vindouros. Em Jesus foi entendido, porém não desistiu. Seus discípulos foram perseguidos e mortos. No entanto, o evangelho que transforma e salva foi conservado até nosso dia. Você pode ser um dos que atua na preservação do evangelho para outra geração, por via de sua dedicação ao ensino da palavra de Deus. Eu vejo aqui, via internet, um grupo de pessoas com grande futuro, com um ministério muito grande, com a possibilidade de atingir e tocar na vida de centenas e, quem sabe, milhares de pessoas. O desânimo jamais lhe derrotará se deixar Deus lhe dar uma visão de igrejas cheias. Altares cheios de pessoas arrependendo dos seus pecados. Você pode avistar pelos olhos de fé multidões de pessoas descendo as águas batismais no nome de Jesus Cristo. Poderá ver aquele brilho nos rostos de pessoas sendo cheias do glorioso dom do Espírito Santo. Sim, meu amado professor, você precisa andar pela fé, confiante de sua chamada, confiante que está fazendo a vontade de Deus, confiante que seu trabalho no Senhor não é vão. Aleluia. Eu encerro hoje com as palavras do apóstolo Paulo, no versículo 58 de 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oh, amado Deus, sinto tanto da tua presença aqui no meu escritório, Senhor. Eu sinto a sua glória. Eu sinto o seu poder. Eu sinto, Deus, que o Senhor quer operar por meio dessas pessoas que vieram assistir essa. Oh, Deus, abençoe cada mulher, abençoe cada homem. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Usa ele, Senhor. Usa ele, Senhor. Usa ele, Senhor. Usa ele, Senhor Deus. Aleluia, para outros. Use ele, o seu ensinamento para transformar a vida de outros. Use o ministério deles para preparar pastores para o campo. Use ele, Senhor, para formar professores de escola dominical. Oh, Deus, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Pastor Felipe, muito obrigado, pastor, mais uma vez por suas palavras, por sua paixão, pastor, pelo fardo que você tem compartilhado conosco, as experiências de vida que você tem dado para nós. Somos muito agradecidos. E este povo que está aqui serão tocados, foram tocados.
e vão carregar isso nos seus corações por muito tempo. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Felipe, em nome de Jesus, e que Deus te dê muita força, muita saúde, para ainda tocar e influenciar muito mais pessoas através deste grande Brasil. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Michael, Sim, pastor. irmã Paula está lá na sala de aula? Como? Irmã Paula está presente. Eu não sei se ela ainda está. Irmã Paula, pastor Felipe, a chama. Estou deixando um abraço para ela. Amém. Amém. Ela está vindo, pai. Ela está vindo para cá. Amém. Glória a Deus. Como é? Ela está atendendo a filha. Ela não pode vir neste momento. Mas serão passadas as saudações para ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Manivaldo, venha. Amém. Tem 3 anúncios que precisa fazer e depois ele vai encerrar aqui hoje. Amém. Obrigado, pastor Miguel. E eu creio que tem sido um dia muito bom. Passou tão rápido. Amém, irmãos? Tão rápido, tão rápido. Dentro disso aqui, depois dos avisos, eu quero algo que Deus me fez lembrar quando eu estava sentado ali. E uma das coisas, deixa para depois, daqui a pouco, espera aí, senão eu me perco no assunto. Irmãos, amanhã nós vamos fazer chamada, tá? Você vai chegar, nós vamos ter, o teu nome está ali, marcar a sua presença, vamos fazer a chamada de presença, tá, irmãos? Então, já avisando que nós vamos ter uma lista de chamada para anotar a sua presença, porque a segunda coisa é que só vai receber o certificado quem participar os 2 dias. Por isso que nós precisamos fazer a